Nós vamos então retomando o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e aqui o item que nós vamos começar hoje é o número 2, intitulado Perda de Entes Queridos, então a partir da questão número 934. Lembrando então, quando nós falamos sobre perdas de entes queridos, ele está, a gente faz uma relação com o título Penas e Gozos Terrenos. Fala sobre todos os prazeres e todas as dores que nós vivemos aqui no mundo físico e das felicidades e infelicidades relativas que nós estudamos, na verdade, elas seguem a partir das escolhas que nós fazemos. E dentre essas escolhas motivadas por interesses egoístas, motivadas por orgulho, motivadas por sentimentos nobres, proporcionando para nós, nesse caso, a felicidade. E aí, quando nós entramos nesse item número 2, perda de entes queridos, esse é um tipo de dor, obviamente não vai trazer para nós nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de alegria, nessa relação dos gozos terrenos. Então a perda de entes queridos certamente é uma das maiores dores que nós sentimos, se não a maior dor que nós sentimos, porque a perda de um ente querido, como o próprio nome traz para nós, é alguém que tem ali um lugar especial em nossos corações. E aí então, no momento em que nós vivemos a experiência da separação, se torna para nós, se não uma das maiores, se não a maior, das maiores dores que nós sentimos então. E o detalhe, quando nós fazemos uma comparação com o nosso item anterior, da felicidade e infelicidade relativas, a partir do modo como nós vivemos, esse é um tipo de dor que foge completamente ao nosso controle. Independente das escolhas que nós fazemos, é uma dor que bate à nossa porta e cabe para nós então ali lidar com essa experiência. E a questão fica, como nós devemos lidar, como cada indivíduo lida, quais são os seus valores, quais são os seus sentimentos, qual é exatamente ali o equilíbrio e a força que ele tem para lidar com essa experiência. Então, esse item aqui, ele trata desse tema que é para nós dos mais sensíveis e também que é para nós dos mais importantes dentro do aspecto consolador que a doutrina espírita traz para nós. Bom dia, Chaconati. Vamos lá então aqui. Kardec separa para nós, aqui no Livro dos Espíritos, 3 questões apenas abordando esse tema. Bom dia, dona Miriam. Então, nós falamos 3 questões apenas, porque nós temos certamente um vasto material trazendo para nós sobre esse aspecto consolador da doutrina, falando da forma como nós devemos lidar com a perda de entes queridos, começando pelo próprio esclarecimento da importância do aprendizado sobre a imortalidade do espírito. A imortalidade do espírito, a continuidade da vida, a vivência aqui no mundo físico de provas e expiações, o retorno ao mundo espiritual para que o espírito possa então retomar a sua jornada evolutiva, refazer ali os seus planos e tudo mais. Então, compreender essa imortalidade é o ponto fundamental. E nós lembramos que dos trabalhos mais ostensivos que nós tivemos aqui dentro do nosso, desse período contemporâneo nosso, a respeito da forma de lidar com essas dores, foi exatamente o trabalho do Chico. Para quem conhece ali um pouco da sua história, já assistiu a documentários, já leu aos seus livros e tudo mais, já ouviu também relatos sobre ele, a partir de um determinado momento em que ele então saiu daquele trabalho apenas de publicação de livros, e a gente fala apenas entre aspas, porque a gente lembra que desses livros houve ali uma enorme quantidade de informações sobre a imortalidade da alma, sobre a vida no mundo espiritual, sobre as experiências que nós estamos vivendo, mas também um trabalho bastante extenso de psicografias.
as mensagens então que vinham exatamente para consolar aqueles corações sofridos, né, pessoas que perderam completamente o sentido da vida ao se depararem com essa experiência de perda de ente querido. E aliás, essa é uma das expressões também que, embora nós utilizemos com grande frequência, ela acaba não refletindo a realidade, porque a desencarnação, ela não significa uma perda, ela significa uma separação da convivência no mundo físico, né, e até mesmo uma separação a partir do nosso ponto de vista, porque também no mundo espiritual existe ali os espíritos que se fazem presentes, que se fazem sentir por aqueles, né, que são ali os seus entes queridos que ficaram também. Então, nós temos, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual, duas situações que são a aceitação e a negação. A aceitação, não aceitar simplesmente a separação, mas compreender. Compreender a separação, a importância da separação, compreender a continuidade da vida, compreender a conexão afetiva que existe entre os indivíduos, mas também nós temos ali a negação. Nesse caso da negação é sofrer demasiadamente, né? Na verdade qualquer tipo de sofrimento que diga respeito a essa separação, a revolta, a perda de qualquer estímulo aqui na vida, da vida aqui no mundo material, devido a essa dor intensa. E no mundo espiritual nós encontramos também a mesma situação. Os espíritos então que retornam ao mundo espiritual passam por aquela fase de adaptação, e aí então ele começa a compreender a sua nova realidade, começa a compreender a importância de estar então agora no mundo físico, ainda que separado dos seus entes queridos e tudo mais, e toda a sua nova programação existencial, começando ali a fazer um balanço de tudo aquilo que ele viveu, fazer ali os ajustes necessários na sua consciência perante as leis divinas, né, o tribunal da consciência se ajustando a essas leis divinas, e ele então também dando sequência agora à sua evolução, trabalhando, estudando, se desenvolvendo e se preparando para novas experiências futuras. Bom dia, abraço. E também existem ali, né, o caso das negações. O espírito então que se nega a essa separação, e ele então pode inicialmente negar a sua realidade, não compreendendo que se encontra desencarnado, e também aquele que, embora compreenda que se encontre desencarnado, ele se faz presente no mundo material, influenciando os seus entes queridos de uma forma bastante negativa. Porque, na verdade, essa não aceitação significa não apenas a não aceitação da morte, mas a não aceitação da perda de tudo aquilo que ele acreditava que possuía definitivamente. Então, ele possuía o patrimônio, ele possuía a sua família, e ele possuía ali corações, né, com quem ele se relacionava no mundo físico, quando se encontrava no mundo físico. Então, essa separação para ele também acaba sendo motivo de revolta. Nós vimos ali, antes de nós começarmos as leituras aqui, né, começamos com aquelas mensagens de harmonização. Uma das mensagens trazidas pelo Chico, e que mostra para nós uma situação bastante curiosa, né, que diz para nós que, para os espíritos que desencarnam, existem muito mais enigmas e muito mais sofrimento do que para aqueles que ficaram. Então, enquanto nós olhamos da nossa perspectiva a experiência da morte como algo doloroso, como algo definitivo, muitas vezes uma perda que acaba sendo irreparável, para os espíritos que seguem para o mundo espiritual, nós podemos então perceber ali a grande dificuldade que eles acabam vivenciando nessa nova adaptação. Porque primeiro eles perderam toda a referência que eles tinham de existência, que era a vida aqui no mundo material. Depois, chegando no mundo espiritual, eles não sabem exatamente qual é a situação em que eles se encontram, eles não sabem para onde vão, eles não sabem exatamente ali quais são as causas daquelas impressões que eles vivenciam, geralmente impressões que são sempre perturbadoras, impressões dolorosas, né, pelo fato de estarmos ainda nessa condição de provas e expiações. Então o espírito, quando se abre para ele esse novo mundo, para muitos acaba sendo um abismo que simplesmente você não consegue imaginar o que existe no fundo dele, se é que ele tem fundo.
Então o espírito fica completamente desorientado, até que ele começa então a se deparar com essa realidade. Então, para o espírito que retorna ao mundo espiritual, os enigmas são muito maiores do que para aqueles que ficaram, porque para nós não é apenas uma perda afetiva, existe também ali toda a dificuldade de nós nos reajustarmos com os nossos compromissos materiais, são famílias que se desestruturam afetivamente, né, se desestruturam financeiramente e tudo mais. Então, para nós, essa perda acaba sendo uma dificuldade para nós nos adaptarmos a essa separação. Agora, para o mundo espiritual, para o espírito que retorna ao mundo espiritual, portanto, a gente começa a perceber tudo aquilo que o espírito começa a se deparar, ali vendo, né, o impacto ali na sua própria consciência e também todos os mistérios que ele precisa desvendar. Para onde ele vai, qual vai ser o seu futuro, todo o passado, né, se deparando perante ele ali para que ele possa então ali se reajustar perante a lei de Deus, as leis de Deus, né? Então é sempre algo bastante perturbador. E isso nós vemos, né, em todos os livros que são trazidos para nós, né, começando, por exemplo, com a própria codificação. Quando Kardec trouxe para nós o livro O Céu e o Inferno, com as suas 65, 64 entrevistas, trazendo ali espíritos nas mais variadas condições, além dos textos que nós estudamos na Revista Espírita. Então, cada espírito contando a sua história, cada espírito contando a sua experiência. E depois nós começamos então com o trabalho do Chico, que inicialmente veio ali com o Nosso Lar, falando um pouquinho sobre a descrição do mundo espiritual, a dinâmica do mundo espiritual. Mas efetivamente quando o Chico então começa a trazer as suas psicografias. Alguns livros foram montados, e eu falo montados, né, porque não havia ali, a princípio, uma pretensão de escrever um livro baseado em psicografias direcionadas a pessoas, né, que perderam seus entes queridos. Mas os livros, então, eles foram montados a partir de uma quantidade de psicografias que foram feitas, que foram entregues para as famílias, que trouxe ali um bom resultado. E aí então juntaram muitas dessas psicografias e montaram livros. E isso não foi feito apenas pelo Chico, né? Outros médiuns também acabaram tendo esse mesmo objetivo, né? Eu, inclusive, quando nós fizemos o nosso recesso do ano passado para cá, nós estudamos algumas psicografias do livro Motoqueiros do Além. Vocês se lembram disso, né? Então, nesse livro nós tínhamos ali eram mensagens que traziam depoimentos de espíritos que desencarnaram em acidentes motociclísticos. Bom dia, professor. Então, juntamos ali algumas mensagens que tinham ali algo em comum. Mas nós tivemos vários outros livros que falavam, por exemplo, de crianças, que falavam de pessoas comuns que desencarnaram e viram ali o sofrimento de suas famílias e também sofreram como consequência disso, né? Enfim, nós tivemos ali então várias mensagens que começaram a reforçar para nós o sentimento dos espíritos que retornaram então ao mundo espiritual, naturalmente sem o devido preparo, né? Porque a morte vem simplesmente de súbito e faz com que o indivíduo retorne ao mundo espiritual. E aí então ele tem que se adaptar a essa nova realidade. O Brás colocou, né, na projeciologia, às vezes estando fora do corpo, né, você não sabe se está do lado de lá ou de cá, né? Eis o motivo, né? E o detalhe, né, Brás, que no caso da projeciologia, para aqueles que estão praticando de fato a projeciologia, acabam ficando nessa dúvida, pela grande semelhança que existe, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, pelo menos aqui nesse ambiente próximo do mundo físico. Agora, para aqueles que têm essa experiência de desdobramento, um desdobramento natural sem ser provocado, e aí então isso provoca no espírito um pânico maior ainda, porque é uma realidade que ele não consegue controlar, né? Andréa colocou, né, fica imaginando a dor e o desequilíbrio dos milhares que estão partindo agora, de repente por conta do que achava que era uma gripe, né? Foi aquilo que a gente comentou, né? A Angelina até comentou, né, Angelina, sobre o sonho que você teve de vendo ali vários espíritos
desorientados, sem saber para onde ia, sem saber de onde vinha, né? Então aquela desorientação toda. E nós conversamos, né, que nessa desencarnação em massa que vem acontecendo, essa desencarnação coletiva, de espíritos desencarnando em várias partes do mundo com a mesma situação, então nós vamos encontrar principalmente, se nós pensarmos que cada espírito vai desencarnar e vai levar consigo, no seu entendimento, na sua interpretação, a educação religiosa que tiveram. E aí então nós pensamos, por exemplo, na Itália, a quantidade de espíritos que desencarnaram naquele país. Qual é exatamente ali a cultura religiosa que eles alimentam? É a cultura católica. E dentro da cultura católica, qual é a ideia que se tem do mundo espiritual? Céu, inferno e purgatório. E aí então o espírito se depara com uma nova realidade. E nessa nova realidade ele se vê vivo, se vê ativo, se vê interagindo com outros espíritos numa relação positiva ou numa relação dolorosa. E aí então ele se sente muito mais perdido ainda. Aqui no Brasil não é diferente, porque quando nós falamos de Brasil e pensarmos na doutrina espírita, ela traz ali alguns elementos que fazem com que as pessoas tenham uma ideia bastante superficial sobre essa nova realidade. Vendo, por exemplo, em filmes, em novelas, falando sobre reencarnação, vendo sobre a imortalidade do espírito, sobre a reencarnação. E aí então aqueles que têm essa oportunidade de se lembrar desses pequenos detalhes, podem ali ver na prática aquilo acontecendo e fazer uma correlação, dizendo que, por exemplo, ali não era tão estranho quanto imaginava, porque chegou a ver alguma coisa assim em algum lugar. Mas pelo mundo afora nós temos, na China, por exemplo, a quantidade de pessoas que desencarnaram, na França, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, o espírito desencarna e leva consigo suas crenças. Quando ele pensa, eu acreditava em tal coisa, qual é a realidade que ele vai encontrar no mundo espiritual? E é daí então que nós encontramos a educação do espírito e a educação para a morte. Né? A Angelina colocou, né, nossa mãe só a vejo em sonhos, né? Nosso pai foi diferente. Após 15 dias do desencarne, ele chegava muito preocupado. Conversamos e oramos, né? Ele foi encaminhado. Né? Então, temos ali também essas experiências, né, de contato com os entes queridos e perceber o comportamento de cada um, o entendimento de cada um. O Hermes colocou, na Itália tem uma passagem muito forte, né, na guerra morreu muita gente. Então, na Europa, de um modo geral, né, Hermes, se a gente pensar de toda a tragédia que aconteceu na Europa, no leste europeu, Rússia, né, na então União Soviética, na própria China também isso já aconteceu, dos tantos conflitos que eles já viveram, né? E aí então a gente vai encontrando cada espírito desencarnando de um modo diferente, porque a gente lembra sempre, né, que existe uma influência muito grande daquilo que o espírito vive no seu cotidiano, no seu dia a dia, e daquilo depois que se soma às suas crenças, e ele chega no mundo espiritual então e traz aquela mistura toda. É muito interessante que nós vemos nesses livros que o Chico psicografou, aquele aspecto consolador. Portanto, um espírito, para que ele possa consolar, significa que ele já tem uma compreensão da sua realidade. Porque como é que um espírito vai ajudar alguém que sofre se ele próprio se encontra em sofrimento? Então nós encontramos, né, os espíritos dizendo que estão acompanhados por outros entes queridos, que são ali conduzidos, né, até o centro espírita para que possam levar ali uma mensagem consoladora. Mas até que o espírito tenha alcançado essa nova condição, houve um trabalho grande, não foi assim de uma hora para outra que o espírito desencarna e depois ele traz uma psicografia. Nós vemos, por exemplo, ali, né, o tempo passando, quanto tempo demora para que um espírito possa trazer uma psicografia. E também há o detalhe que nós encontramos, já trouxe para vocês, inclusive, né, algumas psicografias com esse conteúdo, os espíritos, então, que querem se comunicar, mas a família não aceita. Então eles se manifestam em grupos mediúnicos, trazem ali o seu depoimento, falando sobre a necessidade que eles têm de se comunicar, de se dizerem vivos e tudo mais, e a família pouco importa com isso. Porque a família não acredita, né, na continuidade da vida e tampouco na possibilidade de comunicação. Então os espíritos querem dizer, olha, eu estou vivo, pare de sofrer. E a família fala, mas eu não acredito em nada disso, então eu vou continuar sofrendo. Então olha só quantas situações nós encontramos,
tanto aqui do mundo físico como do mundo espiritual, e também conectando os dois mundos. Porque aqui nós vivemos de um jeito, tanto que a morte para nós tem um significado bastante sombrio, né? Nós temos ali dentro da nossa cultura mundial, né? Nós temos talvez pouquíssimas sociedades que veem a morte como uma mudança positiva, como uma mudança construtiva. Então acaba vendo a morte sem dúvida como perda, como sofrimento, como a cor, inclusive nós vemos, né, o luto, ele está muito envolvido, né, com o preto, e o preto traz para nós ali uma mensagem bastante sombria, uma mensagem dolorosa. Aí nós temos os nossos cemitérios, né, que mostram ali todo o simbolismo da morte, como sendo ali um sofrimento eterno. Os velórios, né, a forma como nós lidamos com a morte, não simplesmente como uma libertação do espírito, uma transformação que certamente causa um impacto em todos nós, mas o espírito continua vivo, que essa é a mensagem mais importante. Mas em todas as culturas nós vemos a morte como algo doloroso. Então essa é a nossa cultura. Então até mesmo o espírito sofre com isso, vendo a morte como algo definitivo para ele. Sônia colocou para nós, né, as pessoas materialistas, né, devem ter muitas dificuldades, mas mesmo assim nós espíritas também sentimos a perda de pessoas amadas, né? A diferença, Sônia, que a gente vê, não é o fato de você sentir essa separação, sentir a dor da separação. O detalhe que nós observamos é a forma como nós cultivamos essa separação. Porque existe ali a dor da saudade e existe a dor daquela perda que cada um tem. Essa perda que nós alimentamos, que é exatamente aquilo que vai então nos consumindo, fazendo com que nós percamos completamente a esperança no futuro, com que nós vejamos, né, aquele pedaço nosso que foi arrancado, que foi machucado. Agora, quando nós pensamos na dor da saudade, é diferente. Porque a dor da saudade é simplesmente assim, a falta daquela pessoa naquele momento, mas com a esperança de que nós vamos reencontrá-la no futuro. Então sentir saudade de alguém é muito diferente do que você simplesmente perder. E nós podemos fazer uma relação com isso aqui mesmo no mundo físico. Alguém, por exemplo, que se muda de lugar, que vai viajar para um lugar distante, né, que se muda, que nós perdemos o contato e tudo mais, tem aquela saudade, mas nós sabemos que a pessoa está em algum lugar fazendo alguma coisa. Agora a dor da perda significa simplesmente que aquela pessoa deixou de existir. Eis aí a parte mais complicada. Imaginar que aquela pessoa deixou de existir e aquele pedaço que falta de nós jamais será regenerado, isso gera para nós um sentimento de desespero muito grande. Nós espíritas também não somos imunes a essa dor da saudade, mas essa é a diferença. Sentimos a dor da saudade, mas seguimos em frente com a certeza, com a convicção de que o reencontro futuro vai existir e que aquele espírito que partiu para o plano espiritual terá também a sua continuidade. Agora, quando nós então imaginamos assim a dor da perda e tudo desapareceu, aí então nós simplesmente perdemos qualquer esperança, nós perdemos o chão, dizendo popularmente, né? Andréa colocou, toda vez que se fala em morte, me lembro do barqueiro, né, do Caronte, né, não sei porquê. Pois é, ali o porteiro, né? O Braço colocou, né, Carlos Bacelli psicografou uma carta familiar de um jovem, toda cheia de detalhe. A assinatura da identidade, né? Aí a mãe virou religiosa. Fanática, veio falar que ela foi enganada por Satanás. E existe sim, né, Braço? Porque ainda há essa ideia de que essas forças demoníacas são muito inteligentes, né? E elas são capazes de ludibriar todo mundo. Tanto é assim que Kardec traz vários argumentos, né? No próprio livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, Kardec fala muito sobre isso, né? Sobre os demônios e tudo mais. E ele fala, né, que o demônio seria muito ignorante, seria muito burro, né, com outras palavras, se ele tentasse enganar as pessoas fazendo o bem. Então nós temos ali um espírito que traz cura, um espírito que traz uma mensagem de esperança, de consolação, de fortalecimento, e aí então ele joga contra ele mesmo, como Kardec lembra, né? A Érica colocou em cima, né, a pessoa ou a energia da pessoa, né? Nesse caso a gente lembra que a pessoa continua viva, né? Não sei se foi nesse sentido que você colocou, Érica, que eu perdi aqui o time do que você colocou por causa
por causa dos comentários, né? Mas a gente vai lembrando que, né, que a ideia é que a consciência continua viva, a pessoa continua viva, ativa e consciente. Tanto é assim que todos esses livros que nós estudamos de André Luiz, por exemplo, que fala sobre essa grande movimentação no mundo espiritual, sobre os espíritos continuarem suas existências, manterem suas relações, manterem sua inteligência e tudo mais, mostra que a individualidade permanece. E não simplesmente o desaparecimento dela, né, e não se torna uma energia, porque existem também grupos não religiosos, mas grupos esotéricos, que pensam exatamente nessa ideia do panteísmo, né? Nós chegamos a estudar lá no início do Livro dos Espíritos, falando sobre os diversos entendimentos que nós temos sobre o mundo espiritual. Então nós pensamos, por exemplo, quando se retorna ao mundo espiritual, quando o indivíduo morre fisicamente, o espírito ele tem ali 3 caminhos. Ou ele simplesmente desaparece, que é a ideia exatamente do niilismo, né? O niilismo com 2 is. O niilismo diz respeito ao nada no mundo espiritual, então o espírito desaparece. O segundo é o panteísmo, quando então o indivíduo, quando ele desencarna, ele se torna de fato uma energia, e essa energia é absorvida pelo universo, ou por Deus, aí cada um dá ali uma ideia desse todo universal. Então, sendo absorvido, ele perde a sua individualidade. Seria como se nós, para termos uma ideia, imaginemos uma bexiga cheia de vapor. E esse vapor se encontra preso dentro dessa bexiga, dentro de um saco plástico, dentro de um recipiente qualquer, e ele está separado desse todo da atmosfera. E aí então nós pegamos uma agulha e estouramos essa bexiga. Esse vapor então se dispersa no ar e ele se mistura com esse todo. Então, inicialmente, aquela bexiga, aquela quantidade de gás que se encontrava restrita dentro daquele recipiente, ele acaba se misturando e perde a sua individualidade. Assim acontece muitas vezes com o pensamento daqueles que acham que o niilismo acontece dessa forma. E isso é muito mais presente do que nós imaginamos. Nós temos ali grupos evangélicos atuais que têm essa ideia de que você morre e aí então você vai para o mundo espiritual e você volta para o seio de Deus. Quantas vezes nós já ouvimos essa expressão? Tico-teco, bom dia. Então, essa ideia de você retornar ao seio de Deus mostra exatamente essa ideia de que você perde a sua individualidade e você retorna para esse todo universal. E aí nós temos esse terceiro segmento, que é exatamente a manutenção da individualidade. E aí nesse terceiro segmento, que é o pensamento mais comum, cada um então segue para um destino diferente. Aí nós temos então as crenças de paraíso, de inferno, nós temos as crenças de continuidade da vida e depois reencarnação, nós temos ali a ideia de aguardar um momento do grande julgamento, juízo final. E aí então cada cultura vai trazendo ali uma ideia diferente. Então já é algo positivo de nós pensarmos exatamente nessa ideia de que o indivíduo continua separado, mas embora ele vá para lugares diferentes. Então falta muito pouco para que os ajustes corretos sejam feitos. Porque se inicialmente o indivíduo se perdia no mundo espiritual, ele se dispersava, então nada mais podia esperar. Agora, se ele mantém a sua individualidade, o que acontece com ele? Para onde ele vai? Qual exatamente é o destino que ele tem? Quanto tempo ele demora para retomar esse destino? E aí então cada cultura vai trazendo, mas já é um ponto positivo. Porque a gente lembra que o conhecimento, ele não vem de uma hora para outra, o conhecimento ele vai se desenvolvendo. Nós estamos estudando, inclusive, na apostila História do Espiritismo, né? Eu e o Flávio temos estudado essa apostila aos domingos. A gente tem visto, por exemplo, né, que começando das culturas mais antigas,
das primeiras crenças que os homens alimentavam, vendo ali as divindades nas forças da natureza. Depois nós vimos ali as primeiras filosofias se organizando, como foi o caso que nós vimos da filosofia hindu, talvez a mais antiga de todas, né, que data ali de mais de 7.000 anos, desde que Vedas e aquelas primeiras religiões pré-hindus que começaram a formar ali todo aquele corpo filosófico. Aí nós passamos pelo Egito e vimos as crenças dos egípcios, que inclusive traziam não apenas a própria individualidade, como também a ideia da reencarnação, né? E nós vimos isso através dos seus textos, através das suas gravuras, através inclusive da própria forma como eles avaliavam o sepultamento com pirâmides e tudo mais. E aí então, quando nós aqui hoje pensamos, né, nós espíritas conseguimos encontrar a chave dessa realidade do mundo espiritual. Na verdade, para que essa chave chegasse, várias outras filosofias foram se desenvolvendo. Inclusive, nós estudamos lá no primeiro capítulo do livro de Leon Denis, deixa eu lembrar aqui o título. Me fugiu o nome do título dele. Depois da Morte, que nós estudamos aqui, inclusive, né, nesse primeiro capítulo do Depois da Morte, ele fala sobre todas as filosofias que se desenvolveram e que já desapareceram, muitas delas, para chegar onde nós chegamos. Então não foi simplesmente a ideia da imortalidade, a ideia da continuidade da vida e a ideia da reencarnação que começou a imperar logo no início que o homem surgiu, que o homem tomou consciência. Ele precisou passar por um processo, e nós estamos passando por esse processo. Tanto é assim que, se nós pensarmos que a humanidade, né, hoje nós temos ali o homem na sua condição atual, data de aproximadamente 200.000 anos, nós temos a doutrina espírita que tem 160 e poucos anos. Então nós vimos quanto tempo demorou para que o homem desenvolvesse a sua inteligência, desenvolvesse os seus sentimentos, desenvolvesse a sua autoconsciência, desenvolvesse suas crenças, por mais equivocadas que elas fossem. E nós vimos na história da humanidade, né, quantas crenças das mais absurdas, com sacrifícios humanos, com crenças das mais infantis, das mais primitivas, mas faz parte de um processo de desenvolvimento. E agora que a doutrina começa, então, a se tornar mais conhecida no nosso mundo, mesmo que sendo não aceita, mas ela começa a se tornar conhecida, é já então ali o começo de sementes que começam a germinar. Laura colocou, né, tem um amigo que diz, né, quem morre não vê Deus, né? Então, na verdade, né, quem morre não vê Deus, ou quem não morre não vê Deus, né? Mas enfim, de qualquer forma, tem essa ideia, inclusive essa grande expectativa, como os próprios textos bíblicos do Antigo Testamento diziam para nós, que o homem, então, quando ele vai para o mundo espiritual, quando ele morre, ele vai encontrar com Deus. E a grande decepção é, onde está Deus que eu estava esperando encontrar? Porque ele desencarna esperando, cria essa expectativa, né? Então Nietzsche ele trazia, né, uma visão materialista, né, que pensadores têm, e aí então cada pensador trazeria a sua ideia, né? Nós tivemos, por exemplo, no marxismo, que teve ali, né, o socialismo como sendo ali a sua principal ideia para as sociedades aqui do nosso planeta, era absolutamente materialista. Então o homem procura fazer aquela relação da sua realidade material com a sua realidade espiritual, e aí então nós entramos naquela grande dificuldade, não é o nosso tema, só para a gente poder fechar esse raciocínio, quando nós pensamos assim que a ideia do materialismo, a ideia do ateísmo que nós temos hoje, ela não é simplesmente uma crença que existe por si mesma. Não foi o indivíduo que nasceu não acreditando em nada. Ele passou a questionar a realidade que ele vivia com as influências das instituições religiosas, né, com os equívocos que aconteceram por essas instituições, em especial aqui no Ocidente, a Igreja Católica, que teve ali aquele período da Idade Média, teve ali o período da Idade Moderna, as perseguições, os conflitos e tudo mais. Então o ateísmo nasceu como oposição a essa ideia. Ele não nasceu com corpo próprio.
Porque conforme os espíritos dizem para nós, o homem ele nasce com a intuição de que existe uma força superior. O que ele precisa fazer agora é tentar encontrar um sentido, algo que seja para ele racionalizável, que seja para ele inteligível, para entender essa força superior. A partir do momento em que ele encontra uma instituição que impõe uma ideia de que essa força é exatamente aquilo que eles estão dizendo, que você tem obrigações para aceitar essa força, quando eu passo a questioná-la, eu também passo automaticamente a questionar a própria existência de Deus. Pelo fato de que Deus me é apresentado por aquela instituição naquele formato. Se eu não aceito essa opinião, Deus deixa de existir. Então, na verdade, nós temos assim, o homem nasce com essa intuição, aí então ele racionalmente acaba negando essa educação que ele recebe, e depois ele volta a reencontrar no futuro. O tempo que cada um chega para esse reencontro é muito relativo. Então faz parte desse processo. E quando nós então começamos a questionar o mundo espiritual, começamos a questionar a divindade, começamos a questionar a influência dos espíritos e tudo mais, nós questionamos o nosso próprio destino. Ou seja, quando o indivíduo morre, o que acontece com ele? Aí nós temos os 3 caminhos. Aquele primeiro caminho que ele simplesmente deixa de existir, que é uma crença pequena. Temos aquele que o indivíduo, no mundo espiritual, ele perde a sua individualidade e volta para o todo universal, que também é pequena, mas existe ali uma presença significativa hoje. E nós temos aquele que é a predominância, que é a manutenção da individualidade. Mas essa individualidade ela vai seguindo por caminhos diferentes de acordo com cada filosofia. E aí, com o passar do tempo, é aí que nós temos a ideia que Leon Denis trouxe para nós, que a doutrina espírita não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. E quando eu falo isso para vocês, nós já tratamos desse assunto, não é que a doutrina espírita passará a ocupar os púlpitos da igreja. Ninguém vai deixar de estudar os seus livros religiosos, nos seus templos, com os seus rituais, para começar a estudar o livro dos espíritos. Mas é que através da leitura dos seus textos religiosos, da sua base filosófica, você vai ter uma interpretação diferente sobre a imortalidade do espírito, sobre a continuidade da vida. Então nós vamos ter ali numa instituição, por exemplo, numa crença que hoje tem ali os seus dogmas, esses dogmas vão começar a se modificar, porque os indivíduos começarão, os seguidores dessas instituições, começarão então a dar uma nova interpretação. A olhar assim e dizer, bom, mas esse livro aqui, esse texto que está dizendo que tal coisa acontece dessa forma, hoje eu sinto e entendo que não acontece bem dessa forma, ela acontece diferente. Então começará a haver essa mudança. E isso é fundamental, porque se as instituições predominantes hoje, seja lá no Oriente, seja aqui no Ocidente, seja lá onde for, quando essas instituições começarem a educar adequadamente com essas verdades do mundo espiritual, sem os seus dogmas, aí sim o nosso mundo vai se transformar. Mas enquanto essa educação vier limitada, vier equivocada, nós continuaremos vivendo a nossa realidade material do nosso próprio jeito. Porque já que o mundo espiritual, do modo como ele me é apresentado, ele traz para mim ali uma série de dúvidas, então eu vou viver do jeito que eu posso viver. Então cada um ali seguindo por um caminho diferente, mas a tendência é como se nós tivéssemos assim, né, aquela grande quantidade de elétrons dispersas assim dentro de um organismo, né, de um corpo. Aí então você coloca ali uma força magnética e todos os elétrons seguem na mesma direção. Então assim também serão os nossos pensamentos. Pensamentos diferentes, pensamentos variados, né? E aí então nós até valorizamos, e é algo que realmente nós devemos valorizar, mas é algo que vai mudar com o futuro, nós valorizamos muito essa grande diversidade que existe no nosso mundo. Cada um pensando diferente, essa grande variedade de cultura, essa riqueza cultural que nós temos, só que na verdade essa diversidade não é necessariamente algo construtivo, porque mostra o grande desalinho que existe na forma como cada um acredita nessa nova realidade. Só que essa nova realidade não depende de acreditar. Essa nova realidade, ela é o que é.
Cabe a nós entendermos como ela funciona, e não cada um ter a sua própria crença a respeito dela. Porque, do contrário, é como se nós pensássemos assim: eu sei que hoje o sol nasceu. Mesmo que tenham nuvens, mesmo que o tempo esteja nublado, eu sei que o sol nasceu. Eu sei que amanhã o sol vai voltar a nascer, entre aspas. Então eu sei que todos os dias o sol vai aparecer no horizonte, porque eu entendo o mecanismo da movimentação dos astros, o movimento de translação, o movimento de rotação. Eu tenho compreensão científica sobre tudo isso. Só que quando nós falamos sobre a vida no mundo espiritual, e eu falo, houve a morte. Se a morte aconteceu, como é que eu vou entender o que aconteceu com esse indivíduo que morreu? O que eu vou acreditar? Qual é a minha crença a respeito do meu próprio destino? Então cada um acredita numa coisa diferente. A mesma convicção que eu tenho sobre o Sol, e toda essa dinâmica astronômica que vai fazer com que o dia seguinte também seja clareado pelo Sol, eu devo ter essa mesma convicção sobre a continuidade da vida, que o indivíduo se liberta do seu corpo físico e vai para o mundo espiritual continuar o seu desenvolvimento. Então, esses ensinamentos que os espíritos trazem para nós chegam inicialmente para poder fazer com que nós entendamos essa realidade e, a partir desse entendimento, comecemos então a trabalhar os nossos sentimentos. Porque nós estamos falando aqui de sentimentos. Porque ao tratarmos da perda de entes queridos e a dor que isso provoca, nós falamos como cada indivíduo se sente nesse momento diante dessa situação. E não é o tema aqui que nós tratamos, qual vai ser o nosso futuro diante da morte, mas a questão é como nós lidamos com ela quando um ente querido volta para o mundo espiritual. E por que nós sofremos? Sofremos pela saudade ou sofremos pela incompreensão? E aí então nós começamos a perceber que a educação espiritual, devidamente esclarecida a respeito dessa realidade, também nos fortalece e nos traz equilíbrio para lidarmos com essa experiência da perda. Bom, eu trouxe para vocês aqui essa introdução, que está praticamente o nosso estudo todo, né, com ela, mas são reflexões importantes para a gente poder entender de que forma que o nosso raciocínio, de que forma que o nosso entendimento, a nossa cultura a respeito da morte vem sendo construída. Se nós pensarmos, por exemplo, né, qual foi a educação que cada um de nós recebeu? Desde o início, lá quando era criança. Há aqueles que começaram a ser evangelizados desde a infância. Bom dia, Flávia. Aqueles que começaram a ser evangelizados desde a infância, há aqueles que seguiram ali uma tendência natural da família, seguindo a tradição católica, seguindo a tradição evangélica, a tradição umbandista, judaica, muçulmana, budista, cada uma dentro das suas próprias ideias. E aí então, com o passar do tempo, conforme nós adquirimos maturidade, cada um buscou uma resposta mais coerente com as suas necessidades. Há aqueles que continuaram seguindo aquele mesmo caminho e se sentem muito bem e felizes com essas crenças, e há aqueles que buscaram caminhos diferentes. E se nós percebemos, nós espíritas em especial, principalmente porque a grande maioria de nós aqui na sala, né, pela idade que nós temos, nós lembramos que na época em que nós éramos crianças, o espiritismo atuava de um modo bastante tímido na nossa sociedade. Portanto, era muito natural que você crescesse, fosse batizado na Igreja Católica, ou fizesse ali também o batismo numa igreja evangélica aqui no Brasil. Aí depois você fez ali, por exemplo, na Igreja Católica, fez aquela tradicional primeira comunhão, depois fez ali a crisma, aí se casou na igreja, porque é parte da nossa cultura. Então poucos foram aqueles que desde o início receberam essa educação. E por isso, se nós temos essa educação desde o início, o que essa educação traz para nós a respeito da morte? Qual é a visão a respeito da morte? E essa visão a respeito da morte é aquilo que nos influencia diretamente, porque mesmo que nós tenhamos essa nova ideia, esse novo entendimento a respeito da continuidade da vida, existe uma influência muito grande sobre aquela cultura de que a morte está relacionada com a dor.
Nós vemos, por exemplo, nos discursos religiosos, nos seus rituais, nas suas práticas, como a morte é vista de uma forma dolorosa. Pois é, Hermes, mas não é diferente disso, ainda mais na sua época, né? Você é de que ano, Hermes? Coloca para nós aí que eu esqueci. Você é de 38, né? Pois é, 38, imaginemos assim, como é que o Espiritismo estava presente no Brasil em 1938? Ele estava num círculo muito pequeno, daqueles intelectuais que traziam a doutrina espírita ainda como algo relacionado com o meio acadêmico, com o meio intelectual. O Chico começava a fazer seu trabalho, a gente lembra que o Nosso Lar saiu em 1939, foi quando ele começou a se tornar mais popular. Antes disso, o Chico começou a trazer para nós alguns livros, né, sobre ali, por exemplo, Parnaso de Além Túmulo, que foi o primeiro, e outros livros que foram saindo, mas eram livros que ninguém se interessava em conhecer. Porque era só um maluco que falava com os mortos, ou que acreditava falar com os mortos, e esses livros ficavam restritos num pequeno círculo. A partir de Nosso Lar, quando começou a chegar mesmo a popularização da doutrina espírita, e o Chico começou a se tornar mais influente na sociedade com a divulgação da doutrina espírita, porque ele teve um grande papel nesse reconhecimento, nessa divulgação da doutrina. Até então era um predomínio absolutamente católico. Tanto que até ser evangélico nessas épocas mais antigas, em alguns anos, coisa de uns 40, 50 anos, por exemplo, né, os evangélicos sofriam bullying. Você não falava que era evangélico, você falava que era crente. Vocês se lembram disso? Ah, porque fulano é crente. De imediato você já criava ali uma imagem negativa de alguém que era estranho, porque o ideal era você ser católico, todo mundo era católico. Então, de acordo com a cultura que você, com a educação religiosa que você tem, isso, a palavra era crente, embaixador. Então, de acordo com a cultura que você tem que tentar entender também o que era exatamente, quais eram as instruções que eram transmitidas a respeito, por exemplo, da morte. Pessoal, vamos lá. Pegando aqui o nosso livro, André colocou, né? Até hoje não sei qual a diferença entre crente e evangélico, né? Cada um falou. Não, é a mesma coisa, André, né? O que aconteceu foi a mudança de termo, né? Então as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Porque o crente era aquele que acreditava nos textos bíblicos, né? O evangélico é aquele que estuda os textos evangélicos, né? Mas no passado o crente era visto de uma forma pejorativa. Na escola eu lembro quando falava assim, porque fulano é crente. Então ficava aquela coisa assim meio pesada, né? Principalmente porque as igrejas pentecostais daquela época, onde as mulheres usavam cabelo comprido, só usavam saia, né? Então eu me lembro na época de escola que você tinha as meninas, né, que eram era fácil de você identificá-las pela forma como elas se comportavam, né? Não, Tico Teco, nós temos aqueles que estudam sinceramente, né? A gente sempre parte do princípio de que a gente fala com sinceridade, não daqueles que se desviam, né? Aqueles que se desviam não faz parte do nosso estudo, né? A gente não fala dessas pessoas que vivem essa hipocrisia, inclusive dentro da própria doutrina. A gente fala aqueles que são sinceridade, né? Aqueles que vivem de fato esses ensinamentos, né? É nesses que a gente foca, para evitar ficar discutindo o comportamento de um, comportamento do outro. A gente sempre trata com sinceridade, né? Daqueles que são realmente devotos, dedicados àquele estudo, àquele aprendizado, né? Então, por isso é importante a gente perceber, né, que essas mudanças de termos, essa mudança de tempo que vai se seguindo, ela diz respeito muito à educação que cada um recebeu. E isso traz consequências na forma como cada um lida com essa situação. Principalmente no caso da morte, por exemplo. O que é a morte para cada um? A morte é porque o indivíduo morreu e ele vai viver do lado de Deus. Ou então, nossa, ele vai para o inferno. Essa é a ideia dogmática que se tem. Mas quando você entende sobre a realidade do espírito, sobre a imortalidade do espírito, você começa a viver de um modo diferente e começa também a sentir de um modo diferente, né? Vamos em frente, pessoal. Primeira questão aqui que nós vamos estudar, 934.
Vejamos aqui agora, saindo um pouquinho dessa parte mais filosófica, vamos aqui entender aquela que é uma das dores mais intensas que um indivíduo sente na sua vida. É você, por exemplo, ter ali um ente querido, um familiar próximo, né, um esposo, uma esposa, um companheiro, os pais, filhos, irmãos. Então, como eu coloquei para vocês, né, se não for a dor mais intensa, é uma das dores mais intensas que nós sentimos hoje, a perda de um ente querido. E como eu coloquei no início, a expressão perda é apenas a título, né, da interpretação que nós damos para essa separação, que você perdeu alguém muito importante, mas que na verdade você se separou dela, né, e desse alguém, né. Então na questão 934, Kardec coloca assim para nós. Lembrando que, como eu disse no início também, o primeiro item que fala sobre a felicidade e infelicidade, felicidade e infelicidade relativas, que são aquelas situações que nós mesmos criamos a partir das nossas escolhas, que geram para nós a felicidade ou infelicidade, nesse caso, Kardec já coloca nessa pergunta 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? Ou seja, nós não escolhemos perder alguém. Alguém simplesmente retornou ao mundo espiritual e esse retorno foi contra a nossa vontade. Nós não escolhemos assim, ó, chegou a hora de você voltar para o mundo espiritual. E aí então nós, através da dor que se sente, nós pensamos assim, né? A vida arrancou da gente aquela pessoa, porque Deus arrancou da gente aquela pessoa. Se nós sentimos essa dor tão intensa por algo que nós não temos controle, não é legítimo sentir essa dor? É o que Kardec pergunta. A resposta dos espíritos, vamos lá. Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova de expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poder descomunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então vamos aqui por partes nessa resposta, que ela tem aqui aspectos importantes que nós devemos observar. Primeiro que quando nós falamos sobre esse sofrimento que não escolhe pessoas, então é o rico, é o pobre, é aquele que acredita, é aquele que não acredita, é aquele que independe da região geográfica onde ele vive, ele simplesmente vai sentir essa dor. E ela será tanto mais intensa quanto menos compreensão ele tiver desse processo. E é considerado aqui pelos espíritos uma prova de expiação. De que modo que nós podemos entender essa dor da perda, essa experiência da dor da perda para nós como uma expiação? Porque sendo uma expiação, ela acontece para nós em momentos da nossa vida que é como se nós, ao não valorizarmos a presença daquele ente, não valorizarmos a vida, não valorizarmos as nossas escolhas, nós então sofremos essa separação que é como se tirasse de nós forçadamente algo que é muito importante. Se nós imaginarmos, por exemplo, né, aquela pessoa aquela criança que tem ali o seu brinquedo e você arranca dela aquele brinquedo como se fosse para ela um castigo, para muitos de nós entendemos essa separação como sendo também uma punição. Mas uma punição para quê exatamente? Aí nós pensamos, né, quais são os sentimentos e emoções envolvidos nesse momento. Muitas vezes é aquele apego, é aquela falta de valorização que nós, por acaso, vivemos no passado, que agora, quando nós estamos assim com aquele sentimento mais intenso, aquele sentimento mais puro, nós vivemos essa dor. É uma expiação. Não entendemos por que isso acontece. O que exatamente essa experiência quer trazer para nós de aprendizado? Isso porque nós entendemos, né? Ao compreendermos o sentido da vida e o sentido da morte,
do porquê existir a morte, do porquê retornar ao mundo espiritual. Tudo isso nós aprendemos, né, didaticamente trazido pela doutrina. Mas a dor que essa experiência provoca em nós tem ali uma causa, tem ali um aprendizado. Qual é o aprendizado que nós temos que ter? E aí então nós ficamos com aquela grande dificuldade, né, de compreendermos, né, fortalecermos a nossa fé, de fortalecermos, aliás, o nosso entendimento sobre essa realidade. E ela se torna uma expiação, principalmente pelo fato de nós vivermos em excesso, porque nós falamos assim, não é a morte que é uma expiação, é a dor que nós sentimos que vem como uma expiação. E ela vem uma expiação, se nós entendermos bem, pelo fato de nós valorizarmos muito mais a vida material do que a vida espiritual. Enquanto eu negar a vida espiritual, a morte será para mim dolorosa. Quando eu compreender a vida espiritual, essa dor já não virá pela perda, virá pela saudade. E aí então nós transformamos aquele sentimento que é algo que é para nós definitivo, que é algo que nos tortura, por algo que é uma separação que nós entendemos que é temporária. E que no seu devido tempo ela será devidamente consolada. Então lembremos, essa resposta diz que não é a morte que é uma expiação, é o sentimento de dor. E esse sentimento de dor se torna muito mais intenso quando nós negamos a realidade espiritual. E por que a doutrina espírita vem como sendo um consolador prometido? Exatamente porque o seu aspecto consolador vem através do esclarecimento que nós temos. Quando eu entendo o que é a morte, o sentido da morte, quando eu entendo que o retorno ao mundo espiritual é uma necessidade, quando eu entendo que nós vivemos a imortalidade da alma, aí então essa dor não vem de uma forma tão intensa. Mais uma vez vem apenas ali o sentimento de saudade. Né? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Chaconete colocou, eu também sofri muito pela dor da perda do meu cachorrinho. Né? O soldado colocou, cachorros são seres dotados de inteligência e coração, né? Tal como os humanos. Né? Não tal como os humanos, né, soldado? Mas assim, a gente lembra sempre, como eu coloquei para vocês, que esses sentimentos fazem parte de um processo de evolução. Né? Então ele começa ali a esboçar os princípios de inteligência, de sentimentos, de emoções naquele início. Né? A Chaconete colocou uma coisa muito importante, que as pessoas vivem de uma forma silenciosa. Nós, do atendimento fraterno, inclusive esse é um dos temas em que nós tratamos com muito cuidado dentro do nosso trabalho, que pessoas que nos procuram. Por exemplo, nós tivemos uma pessoa que, olha só que coisa interessante, que isso, na visão de muitos, seria uma ridicularização. Uma pessoa escreveu para o nosso trabalho dizendo assim, eu perdi o periquito que eu amava muito, e isso está me trazendo muito sofrimento. Um periquito. Aí muita gente vai dizer assim, mas que coisa ridícula, a pessoa está sofrendo por causa de um passarinho. Aquele passarinho era a única companhia que aquela pessoa teve. E ela sofria por causa daquele passarinho que para ela cantava todos os dias, fazia companhia todos os dias. E aí depois nós começamos a passar para outros animais. Gatos, cachorros, animais das mais variadas espécies, né, que são para as pessoas animais de grande estimação, não apenas animais de estimação. E aí nós percebemos então, principalmente nesses últimos anos que nós estamos vivendo, onde a relação com os animais tem se tornado muito intensa. Então nós temos ali a quantidade de clínicas veterinárias, as especializações da medicina veterinária, a quantidade de pet shops, cemitérios para animais, buffets para animais, roupas, adereços, alimentos para animais e tudo mais. Tudo isso vem se tornando muito presente na vida das pessoas pelo valor que nós estamos dando para essa relação. Mas algo que não acompanhou esse desenvolvimento foi a forma de nós lidarmos com a dor pela perda de um animal de estimação. Aí a própria psicologia já começa a analisar também a perda de um animal de estimação como sendo um luto. Porque você vai dizer assim, eu estou de luto. Aí alguém vai pensar assim, poxa, mas quem que morreu na sua família? Morreu meu cachorro.
Aí a pessoa vai dizer, meu Deus, a pessoa está de luto por causa do cachorro. Sim, a pessoa está de luto por causa do cachorro. Porque aí nós começamos a entender que a dor é a mesma para todos. Somente cada um é capaz de mensurar a sua própria dor. Cada um sabe lidar com essa perda. Cada um sabe o valor que aquele ser, independente da sua espécie, pode ser para ele. Principalmente numa experiência que nós estamos vivendo, uma experiência triste que nós estamos vivendo, a respeito do isolamento social, não esse isolamento de quarentena, mas do egoísmo que existe na nossa sociedade, as pessoas se fechando dentro de casa, cada um seguindo suas vidas, as únicas companhias que elas têm são seus animais de estimação. E quando se perde um animal de estimação com quem ela tem uma relação muito próxima, tanto é assim que nós temos, né, as pessoas que falam, né, eu tenho meus filhinhos em casa. Aí você fala, poxa, mas ela não é casada, como é que ela tem filhos? Aí você vai perceber o quê? Que ela tem ali os animais que ela considera como filho. Então hoje a psicologia, como a Chaconete colocou lá em cima para nós, a psicologia ela começa a valorizar também isso de uma forma, o luto também direcionado para essa relação entre os seres humanos e os animais. E é algo muito sério. E que nós também precisamos compreender. Porque, como eu falei para vocês no início, algo que não se valoriza é o luto de uma pessoa pela perda de um animal de estimação. Porque todo mundo acha que é uma bobagem. Que era só um animal, e não era só um animal. Era alguém que fazia parte daquela família. Para quem tem ali um animal de estimação sabe como é que nós nos relacionamos com eles. André colocou, né, quando perdemos o nosso passarinho foi um velório de carpideiras, né? Chorávamos horrores, né? Meu filho pequeno não entendia nada, né? Pois é. Então, é uma bobagem chorar. Não, não é uma bobagem. Porque cada um sabe a dor que acontece dentro de si. O Hermes colocou o apego sentimental ao animal torna-o familiar. E muitas vezes até um sentimento sincero, né, Hermes? Não é simplesmente um apego, é a convivência, é ali a alegria de conviver. Né? Tem inclusive uma mensagem atribuída ao Chico, um trecho, uma frase, na verdade, atribuída ao Chico, que diz assim, que os animais são anjos da guarda que Deus enviou à Terra. Ou seja, né, você conviver com um animal de estimação, você desenvolve um afeto verdadeiro por ele, que não é necessariamente um apego. Você brinca, você acorda, você alimenta, o animal fica feliz quando você volta para casa, você sente saudade daquele animal, e quando ele parte para o mundo espiritual, é algo extremamente doloroso. A Angelina colocou, né, para nós, nossa mãe foi uma saudade forte, né, porque estava iniciando na doutrina, né, pensa numa pessoa dedicada à família, né, ainda bem que, né, que já que tinha que retornar, né, Angelina, voltou ao mundo espiritual com esse início dessa compreensão. Melhor do que isso, né, quer dizer, melhor não podia ser, né. Deixa eu ver aqui, o Soldado colocou essa questão do veganismo, né, o veganismo veio como consequência dessa valorização, né, Soldado. O Hermes colocou, meu sogro, quando saía com o cachorro dele, ele dizia, né, vem com o pai, né. Eu olhei para a Edith e pensei, né, casei com uma mulher ou não, né, pois é. Mas é essa relação, Hermes, né, vem com o papai, vem com a mamãe, meus filhinhos, né, as pessoas vivem assim. Existem ali os exageros, né, no tratamento, nessa humanização dos animais, existem, mas como a gente fala, né, como eu coloquei para vocês agora há pouco, nós temos que tratar sempre do lado equilibrado das coisas. Não pegar o lado exagerado, desequilibrado, porque nós vemos realmente excessos de comportamento que denotam ali, né, um desequilíbrio das pessoas na relação com os animais. Mas nós falamos daquela relação saudável, daquela relação equilibrada, em que você convive com o animal, tratando o animal como sendo aquele irmão de um reino inferior e tudo mais, mas nem por isso deixa de sentir o afeto. E a dor é a mesma para essas pessoas. André colocou, acho que sou mais egoísta do que imagino, porque não quero mais cachorro de jeito nenhum com medo da perda. Né? Não é egoísmo não, André. Né? É um sentimento verdadeiro. Né? Vamos lá em frente aqui para a resposta. Então, a segunda parte daquilo que nós falávamos aqui. Então, a primeira parte é essa questão da expiação. Então, a gente lembra que o sofrimento pela perda de um ente querido, como eu coloquei para vocês,
está relacionado com o nosso distanciamento do mundo espiritual. Conforme nós nos aproximamos do mundo espiritual através do nosso esclarecimento e da nossa própria espiritualização, esse sofrimento tende a diminuir, se transformando na dor da saudade e não no desespero da perda. E depois aqui embaixo para nós, mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Aqui nós falamos então das comunicações. Quando os espíritos respondem para Kardec aqui, que pelos meios de que nós dispomos, esses meios nós temos então desde aqueles mais ostensivos até aqueles mais sutis. Os sutis, a gente lembra, né, desculpem, a gente lembra, né, que é através de um sonho, é através de uma intuição, é através ali de uma percepção sutil dessa presença, né? Então, essa é uma forma de comunicação. E tem aquelas mais ostensivas. Só que essas ostensivas, elas estão restritas àqueles médiums, àqueles que têm ali uma proximidade com médiums e tudo mais. E aí nós compreendemos também a presença dos espíritos, né, a influência, valeu professor, a permissão que os espíritos têm de se comunicarem. Mas é colocado para nós, né, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos, né? Então nós começamos ali não apenas uma generalização das faculdades mediúnicas, para que as pessoas possam ter ali um contato mais direto com o mundo espiritual, mas com outros meios, né? E aí nós podemos encontrar desses meios a própria tecnologia que começa então a mostrar o seu efeito. Apesar de que nós vemos assim que parece que a transcomunicação instrumental, por exemplo, que é uma forma de comunicação que poderia se desenvolver muito mais, se encontra muito pouco, né, estimulada para o seu desenvolvimento. Até mesmo, né, nas casas espíritas, isso porque a gente lembra, né, que para que a gente possa desenvolver uma nova forma de comunicação com o mundo espiritual, focando nesse tema, há a necessidade de um desenvolvimento, né, de tecnologia, não de tecnologia, mas de experimentos para isso. E aí nós precisaríamos de grupos mediúnicos que fizessem ali experimentos, que conseguissem fazer demonstrações de como isso acontece. E, infelizmente, esse aspecto científico não acontece. Então, na verdade, somos nós que não estamos desenvolvendo, talvez porque não achem interessante essa comunicação. Mas, de qualquer forma, vai chegar um momento em que teremos uma comunicação natural com o mundo espiritual. Mas, enquanto isso não chega, nós dispomos dos meios tradicionais, né, que são as casas espíritas, né? Algumas casas espíritas divulgam esse trabalho, outras casas espíritas fazem também esse trabalho de um modo natural, outras não fazem esse tipo de trabalho. E aí então cada um, né, cada grupo se desenvolvendo de acordo ali, né, com os seus objetivos. Mas certamente a comunicação com o mundo espiritual, ela infelizmente continua bastante restrita ainda. Deixa eu ver aqui. Próximo item. Kardec insiste um pouco nessa questão da comunicação. Ele diz assim: que pensais da opinião das pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? Aí então nós vamos encontrar, né, a grande perseguição que a doutrina espírita acabou sofrendo pelo fato de se comunicar com os espíritos, de estimular essa comunicação, das publicações que chegam para nós falando sobre tudo isso, mas as religiões tradicionais colocam isso como uma grande violação, como uma grande profanação das leis de Deus. Isso porque nós lembramos, né, lá em Deuteronômio, lá no 3º livro, se eu não me engano, do Pentateuco, mosaico, né, lá do comecinho. Então nós tivemos ali dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento falando, né, da grande proibição de comunicação com os mortos, ou a necromancia. Né? Então, não da igreja, soldado, porque esse fato dessa proibição que vem lá de Moisés não existia igreja ainda. Então, portanto, a interpretação é da lei de Deus.
porque o argumento que é apresentado para nós é, né, não se deve conversar com os espíritos, não se deve evocar os espíritos, aquele que faz isso está cometendo um pecado e tudo mais, né? Então Kardec, quando ele coloca isso, a gente tem que contextualizar. Não vamos então ali trazer isso para o presente da forma como nós compreendemos, mas da forma como na época Kardec era perseguido. Ele era criticado publicamente, livros foram escritos, artigos foram escritos, pessoas eram expulsas das igrejas pelo fato de ter contato com o espiritismo, né? Então Kardec, quando ele coloca essa questão da profanação, aqui nos nossos tempos também existem isso. Se você fala que é médium, ou que você frequenta o centro espírita, dependendo do meio onde você se encontra, ou o lugar que você frequenta, também é visto de uma forma negativa, não tanto quanto daquela época, onde nós tínhamos, inclusive, a própria Inquisição continuava viva. Não, ainda existe isso, né? Mas não naquela época, né? É a ideia de necromancia, somos necromantes, né? Para quem fala com os mortos, é um necromante. Mas Kardec perguntou, o que pensar da opinião dessas pessoas que consideram as comunicações do além-túmulo como uma profanação? A resposta, não pode haver profanação quando há recolhimento e quando a evocação é feita com respeito e decoro. O que o prova é que os espíritos que vos são afeiçoados se manifestam com prazer, sentem-se felizes com a vossa lembrança e por conversarem convosco. Profanação haveria se as evocações fossem feitas com leviandade. Então, olha só, essa profanação que nós estamos tratando, essa violação das leis de Deus, do modo como ela foi apresentada, nós lembramos que os espíritos aqui nessa resposta também consideram não a ideia da profanação, mas a ideia do desrespeito às leis de Deus. Observem, o desrespeito às leis de Deus, quando a mediunidade é utilizada de um modo fútil, de um modo a violar a santidade, né, de violar a pureza das comunicações. Então, se você é médium, tanto que nós estudamos isso na doutrina, se você é médium e você viola a pureza das comunicações do trabalho que você faz, você então é um mau médium e, portanto, você, no caso, se você se declarar como espírita, você não é um verdadeiro espírita, porque o espiritismo se baseia na comunicação como do espiritual, assentada nos valores mais nobres e nas melhores intenções, e não simplesmente por um capricho, por um sentimento egoísta. Então, tirando essa ideia da profanação como sendo uma expressão religiosa, e você usar o desrespeito às leis divinas, pelo fato de você ter possibilidade de se comunicar, mas você usar essa comunicação de um modo leviano, isso vai trazer para você consequências. Consequências atuais, a partir das influências que você vai sofrer, e consequências futuras pela irresponsabilidade que você teve. Inclusive, nós estudamos sobre isso no livro Os Mensageiros, de André Luiz, que falava da quantidade de médiuns que desencarnaram ou que estavam em desdobramento, recebendo ali aquelas orientações do mundo espiritual, que na verdade não eram orientações, mas eram grandes puxões de orelha. Então, quer dizer, enquanto que, por um lado, as instituições religiosas tradicionais consideram isso como um grande pecado, você se comunicar com o mundo espiritual, a doutrina espírita também traz ali o peso da responsabilidade da comunicação quando ela é mal dirigida. Que se você tem um centro espírita que trabalha com comunicações com o mundo espiritual, que não tem o respeito a esses princípios morais fundamentais de respeito aos encarnados, de respeito aos desencarnados, de respeito principalmente à bênção da mediunidade que é concedida a nós para permitir essa comunicação. Então esse médium também ele não é considerado espírita, e se uma instituição endossa o trabalho desse médium, essa instituição também não segue os princípios espíritas. Ela pode ser o que for, menos espírita, porque só o fato de você se declarar como uma instituição espírita já se mostra sobre quais princípios você assenta o seu trabalho, os seus propósitos.
Continuando, vamos lá? Kardec coloca aqui num comentário, vamos a ele. A possibilidade de entrar em comunicação é uma bem doce consolação que nos proporciona o meio de nos entretermos com os parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, permanecem do nosso lado, nos ouvem e nos respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com os seus conselhos, nos dão testemunhos da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Então vemos aqui que essas evocações, também, até mesmo essas expressões, evocação, invocação, inclusive se tornaram títulos de filmes de terror. Então a ideia que nós temos não apenas da ideia de uma profanação, mas como sendo algo também temeroso, nós encontramos desde a própria morte, quando se fala em morte, por exemplo, que mostra assim à noite o indivíduo andando num cemitério, qual é a primeira ideia que se passa? É a ideia do medo, é a ideia do terror. Então, a própria cultura popular vai trazendo para nós esse tipo de equívoco. E quando nós falamos em comunicação com o mundo espiritual, também é a mesma coisa. As comunicações com o mundo espiritual, de um modo geral, na grande maioria das produções de cinema, são filmes de terror. Há aqueles que são mais românticos, há aqueles que são mais cômicos, mas há aqueles que, na grande maioria, são de terror. Então você dissemina uma ideia a respeito da morte, a respeito das comunicações, extremamente contrária daquilo que é o objetivo. Desculpem, daquele que é o objetivo, que é exatamente o aspecto consolador. Então a morte não existe, porque o espírito retorna ao mundo espiritual, e as comunicações têm um aspecto consolador, o aspecto de auxílio, o aspecto de instrução, diferentemente do que dissemina a cultura popular. A Cinzinha colocou: quando eu perdi meu pai, ainda não era espírita. Isso fez toda a diferença 30 anos depois, quando perdi minha mãe, né? Então, quer dizer, muda bastante, né, Sonja? Deixa eu ver mais aqui. O soldado colocou, né? A morte é um breve instante, né? Uma porta que se abre, né? Mas ainda é uma porta emperrada para a grande maioria das culturas que nós encontramos aqui no mundo, né? É aquela porta que todo mundo tem medo de abrir. É aquele grande mistério, né? O que será que você vai encontrar se você mexer com a morte, né? Que inclusive é um grande tabu. Tabu é aquele assunto que todo mundo tem medo, tem constrangimento de mexer, né? Então, nesse caso, as pessoas simplesmente ficam apavoradas com isso. Quando você fala de morte como algo natural, e você estuda, e você conversa, e você se comunica com os mortos, né? Kardec lembra, né, que os mortos nada mais são do que os homens que desencarnaram. Ou melhor, os espíritos nada mais são do que os homens que morreram. Ou seja, quando a gente lida isso de um modo tão natural, de você pensar que o indivíduo desencarna, ele vai para o mundo espiritual, continua a sua evolução, continua o seu desenvolvimento, que ele se comunica, como simplesmente ele estivesse mudando de ambiente. Ele saiu de uma região e foi para outra, saiu de um país, foi para outro, saiu de uma cidade e foi para outra, e a comunicação continua. E aí, inclusive, né, para nós espíritas, quando nós nos posicionamos num velório, por exemplo, as pessoas têm aquela ideia, né, de que você não sofre, de que tudo é muito natural, de que muitas vezes até você é insensível diante dessa realidade. E na verdade nós temos apenas uma compreensão diferente. Apenas um entendimento diferente a respeito da morte. Você não vê o cadáver, você vê simplesmente ali o invólucro liberto que o espírito então deixou para poder seguir a sua trajetória no mundo espiritual. E não é uma trajetória perdida, onde o espírito se perde pelo mundo, pelo universo afora, pelos confins do universo. Na verdade, ele tem um destino, ele tem propósitos, ele tem objetivos. Esse entendimento é fundamental.
Dudu colocou, né, você sabe que muitas pessoas perguntam a mim, né, você pode receber uma mensagem de tal parente? Isso me deixa tão triste, tão inseguro, uma sensação ruim, como se o desencarnado estivesse escutando lá onde ele está e não tem permissão de fazê-lo, né? Eu penso assim, mesmo sendo que não é, né? Sabemos que o telefone toca de lá para cá, mas não quando queremos, né? Pois é, Dudu, na verdade é assim, né? A gente lembra, já estudamos sobre isso, essa expressão que o telefone toca de lá para cá, ela foi uma situação que ela foi tirada de contexto, né? Então Chico, quando as pessoas procuravam-no, né, lá em Uberaba, e aquelas mães chorosas, aqueles pais sofridos, insistiam em receber uma comunicação, por que o espírito não se comunicava? E aí vinha então exatamente essa resposta, que os espíritos se comunicavam. Mas que na verdade as evocações podem ser feitas, mas a pergunta é, né, será que isso deve ser feito de um modo descuidado, de um modo dentro de casa? Né? A gente lembra, como a gente já conversou sobre isso, que a nossa casa não é um centro espírita. E se as pessoas querem a comunicação, inclusive, né, no livro que trata sobre instruções, né, a respeito da mediunidade, esqueci o nome do livro agora, me fugiu o nome, que é do Raul Teixeira, né? Então ele traz para nós uma questão do Livro dos Espíritos, e ele traz depois então as orientações, né, do Espírito Camilo, que é o seu guia espiritual. E tem uma passagem interessante que ele diz assim, né, que por que tem pessoas que não recebem comunicações? Pessoas, né, que tiveram ali a separação dos seus entes queridos e não tiveram comunicações. E aí então os espíritos respondem, né, que muitas vezes é o próprio indivíduo que não faz por merecer. Porque ele viveu uma vida de descrença, ele não tem interesse em aprender, ele não tem interesse em conhecer a realidade do mundo espiritual, ele quer simplesmente a comunicação. Aí você entrega a comunicação, se ela não diz para ele aquilo que ele quer, ele ainda fala mal do médium. Então, para que essas comunicações tenham o seu verdadeiro efeito, essas pessoas devem primeiro entender a realidade da vida. Não é a mensagem que deve fazer com que ela compreenda o mundo espiritual. Primeiro ela tem que buscar a compreensão para depois a mensagem vir. Porque o médium acaba se expondo a situações que são bastante constrangedoras. Se você tem uma comunicação que é genérica, o indivíduo olha e vai dizer que você é um médium que não presta, ou que você quer uma mensagem falsa. Então, na verdade, primeiro as pessoas devem ser orientadas para que elas se instruam a respeito da realidade da vida no mundo espiritual. Para que depois, então, elas busquem essas comunicações. Porque, do contrário, vai ser um trabalho desperdiçado. Tanto é assim que a gente lembra quantas pessoas iam até Uberaba, mas não recebiam comunicação nenhuma, simplesmente porque iam completamente descrentes dessa realidade. Achava que isso era uma falsidade, que era uma mentira, tudo mais. Então iam simplesmente por ir. Né, eu me lembro, né, só para a gente poder concluir, que já estourou aqui o nosso horário, eu me lembro de um trabalho que era feito num centro espírita aqui em São Paulo, que eu não conheço esse centro, mas eu me lembro que assim que a minha avó desencarnou, foi em 97, ela tinha ali por volta de 95, 96 anos, eu não me recordo mais. Então ela desencarnou, minhas tias foram até um centro espírita, deixaram lá nome, endereço e tudo mais, e depois de um tempo chegou uma carta do correio, pelo correio. Essa carta trazia uma psicografia. E aí então, né, elas pegaram, leram e tudo mais, passou para um irmão, eles eram ali 9 irmãos, né? Passou para um irmão, passou para outro irmão e tudo mais, até que chegou na vez, né, da minha mãe, que era uma das irmãs. E aí então nós lemos aquela psicografia. E ela tinha ali um conteúdo genérico, mas que tinha ali uns toques que dava para você fazer uma interpretação direcionada para a realidade da família. Mas independente disso, você percebeu que a carta foi tratada de um modo absolutamente indiferente pela família. Eles leram assim, fizeram aquela coisa de tá bom, tá bom. Ou seja, não sei de que forma que essa carta foi recebida, não sei de que forma que essa instituição trabalha, mas você percebe que as pessoas precisam estar preparadas, não sofrendo para ter essas comunicações, mas elas têm que estar preparadas para entender de que forma que acontecem essas comunicações. Porque do contrário, elas sempre vão ficar decepcionadas. Porque não é aquilo que o espírito tem a dizer ou aquilo que é possível receber. Mas elas querem aquilo que elas acham que será convincente, porque elas querem ser convencidas, não consoladas.
Então é muito importante a gente ter esse entendimento de que as pessoas precisam primeiro se preparar para depois terem merecimento para isso, como ensina o Espírito Camilo. Se alguém viveu sem nenhuma preocupação com o mundo espiritual, por que ela se acha merecedora de uma comunicação de algo que ela nunca acreditou? E não é apenas uma questão de crença, é uma questão de vivência, porque lembra que a doutrina espírita não é você acreditar no mundo espiritual, é você viver esses princípios. Se você não vive esses princípios, por que você se acha merecedor disso? O sacrifício de um espírito se deslocar até uma instituição, o médium se dedicar àquele tipo de trabalho, para te entregar alguma coisa que você nunca fez por merecer. Isso também é uma experiência de expiação que nós vivemos aqui no mundo material. Dudu colocou, né, meu pai desencarnou e minha mãe bem ruim, né, saiu para o mercado e holografaram meu pai passando uma mensagem que ao ler para minha mãe foi um conforto muito grande e é a ela até hoje, né? Cada um então vai viver essa experiência, né? Deixa eu ver aqui, só a Andréia colocou um pouco mais acima, assim como tem pessoas que nos dizem, né, reza por mim, mas é difícil para ela mesma rezar, é exatamente isso. É algo difícil, né, que para nós dá a impressão de que a doutrina espírita é uma agência do correio com o mundo espiritual, sabe que se abriu. Não é uma filosofia que promove a mudança das pessoas. É um trabalho difícil que as pessoas não compreendem. Ela acha que o médium é simplesmente ali o carteiro, que ele trabalha a hora que as pessoas querem, que os espíritos trabalham a hora que eles querem. E como foi colocado para nós, né, na questão 934 que nós vimos aqui, o sofrimento pela desencarnação é uma expiação. E essa falta de consolação também é uma expiação. Porque muitos de nós que nos preparamos para isso, no momento em que acontece conosco, nós temos uma compreensão do que vai acontecer. E fica, mais uma vez, a dor da saudade. Mas não o sofrimento pela perda. O Brás colocou, quando estive em Uberaba, vi uma moça contrariada porque a carta que recebeu era genérica, né? Tem aquela história, né, Brás, do Chico também, que ele entregou a comunicação para uma mãe, essa mãe não aceitou, cuspiu no rosto do Chico e coisa e tal. Então ainda encontra situações assim, né? A Chaconete lembrou, né? Eu não faço questão, a minha fé me basta. Pois é. Quer dizer, se alguém da próximo desencarna, né, eu tenho certeza que essa pessoa vai seguir o seu caminho e vai viver, né, vai colher aquilo que plantou, aquilo que semeou. Não precisa de uma comunicação para me trazer. Esse entendimento para mim já basta, né? Para finalizarmos aqui o comentário de Kardec, que eu falava da evocação, né? Não existe mais, por assim dizer, separação entre nós e eles, que nos ajudam com seus conselhos, nos dão testemunhos da sua afeição e do contentamento que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação sabê-los felizes e aprender através deles os detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de que um dia, por nossa vez, nos juntarmos a eles. Então, esse aqui é o comentário de Kardec. Nós temos aqui a questão 936, que ela é um pouco longa, no comentário de Kardec, a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, obviamente, que o nosso tempo já estourou, né? Então, finalizando por aqui o nosso encontro de hoje. Então, né, acabamos passando, né, entre aspas, gastando bastante tempo com a introdução, mas sempre necessário a gente conversar sobre a formação do nosso entendimento, a formação das nossas crenças, para saber exatamente de que forma que nós lidamos com esses nossos sentimentos e com as nossas dores. A dor se torna mais intensa